Meus irmãos, estamos vivendo o tempo comum e hoje, na quinta-feira, se faz as celebrações de adoração à Sagrada Eucaristia. E, no sentido litúrgico do tempo, Jesus retira-se para a beira do mar. A abundância da água é sinal de abundância de vida. Ao tomar uma barca para anunciar à multidão sua palavra, significa que ele é a plenitude da vida. Sendo a plenitude da vida, aqueles que ali estavam já haviam alcançado sua misericórdia ou esperavam alcançá-la. Meus irmãos, o que temos feito em torno do altar para celebrar a Eucaristia? Meus irmãos, falamos aqui nestes dias dessas nossas reflexões a respeito desse aspecto da nossa responsabilidade diária, do nosso fazer, do nosso agir. Se nos interrogamos efetivamente sobre o cumprimento do nosso dever, ou se vamos atropeladamente vivendo os dias da nossa vida sem esta preocupação, sem refletir sobre como estamos efetivamente caminhando na direção do mais alto. Nossa vida espiritual, ela é uma vida vivida ou necessariamente nós cuidamos do corpo e descuidamos da alma? Há uma preocupação, meus irmãos, muito grande do homem com a vida material. Isso nós temos falado, mostrado, refletido sobre. E você mesmo, na sua caminhada diária, vai fazer esta avaliação na medida em que você coloque de lado as suas atividades pró-vida material e as suas atividades no espírito. As atividades espirituais nós relegamos sempre a um segundo plano, mas as atividades materiais não. Nós nos erguemos cada dia do nosso leito de repouso da noite para a nossa ideia fixa é o trabalho. Fazemos a primeira refeição e nos atiramos na luta. Vamos ao trabalho. No trabalho produzimos o sustento para as nossas atividades de lazer, para as nossas atividades de estudo, de aprendizado, produzindo pelo trabalho. Chega ao final do dia e nós trabalhamos 12 horas, 10 horas, 8 horas, dependendo. E nesse todo o tempo que passamos antes de dormir, é produzindo para a nossa vida material. Alimentando o corpo, tomando banho, o lazer, tudo que fazemos em função do nosso eu material. Se temos uma vida espiritual, naturalmente que mesclamos as nossas atividades com a vida espiritual, colocando Deus no nosso agir. Quando não procedemos assim, então deixamos Deus de lado e vamos fazendo a vida material. No momento de dormir, poderíamos recuperar tudo isso fazendo a nossa oração à noite. Mas também não fazemos porque às vezes nos deitamos cansados demais. E aí dormimos para no outro dia acordarmos. Aí poderíamos abrir o dia colocando Deus como participante da nossa atividade, mas também não fazemos. E quando então Deus terá espaço em nossa vida? Quando então cuidaremos de nossa alma? O cuidado da alma, meus irmãos, é o cuidado do espírito. É o cuidado do outro lado da vida. Lado que é de suma importância para a nossa felicidade aqui, para o nosso equilíbrio, mas que nós relegamos sempre ao segundo plano por conta
de que não temos tempo. Efetivamente, a nossa vida material nos absorve e não temos tempo. E aí, meus irmãos, caminhamos aceleradamente, sem nos darmos conta, para a morte, para o fim desta jornada. E no caminhar, atropelamos a vida, tanto nossa quanto daqueles que estão na nossa parceria de caminhada, porque nós somos efetivamente um grupo, que é a família. Com a nossa fragilidade espiritual, nós deixamos de corresponder às expectativas espirituais daqueles que estão agregados a nós. Nós fazemos parte do plano de Deus, que nos chama a esta vida num grupo familiar, pai, mãe, irmãos, tios, avós. É um núcleo familiar espiritualmente organizado que vem a este mundo com a missão de melhorar a obra da criação, executar aqui o plano de Deus. Como não temos tempo para Deus, necessariamente falhamos na nossa missão. E aí a morte vem, e aí nós vamos comparecer diante do Tribunal da Providência e não temos o que oferecer como prestação de contas dos dias que nós passamos aqui. Pode ser que deixemos para trás aqui acumulados tesouros, dinheiro, fama, poder, as glórias do mundo, pode ser. Mas e para Deus, o que nós vamos levar? Imagine que nós formamos aqui a nossa família, os filhos, e quantas queixas nós formulamos e ouvimos de filho ingrato. Porque não procurou os pais, porque abandonou os pais, porque não reconheceu o que os pais fizeram por ele. E nós fazemos assim em relação a Deus. Nós não reconhecemos o que ele fez por nós, não reconhecemos os benefícios recebidos, nós não reconhecemos a nossa vida espiritual, que é a nossa ligação com Deus. Nós só reconhecemos nossa vida material e nela nos locupletamos, tanto pelos prazeres físicos, como pelo ter, como pela volúpia com o qual desempenhamos nossa vida material, potencializando os nossos sentidos ao extremo. Entretanto, sufocando a nossa espiritualidade. Meus irmãos e irmãs, acho que chegou o momento de refletirmos um pouco se vale a pena construirmos para concluir a construção no cemitério. Porque o cemitério está cheio de famosos, de milionários, todos voltando ao pó, sem bagagem. Talvez até na hora da morte, aquele gesto da família de chamar o sacerdote para as orações, mas as mãos vazias. Acumulai para vós tesouros no céu, é o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não acumulamos tesouros no céu. Mal acumulamos tesouros na terra para sustento do nosso corpo, grosso modo. Então, não está na hora de abrirmos o nosso coração para Deus? Não está na hora de agradecermos a este Pai admirável que nos deu inteligência, vontade, coração? Não está na hora de nos apercebermos do sentido transcendental de nossa vida? Não está na hora de nos apercebermos como algo grandioso feito por Deus, à sua imagem, à sua semelhança? Sim, porque o reino de Deus está dentro de nós. Cabe a nós, necessariamente, abrirmos nosso coração para o Espírito Santo agir e encontrar neste agir do Espírito Santo o sentido da graça de Deus em nossa vida. Que seja esse o nosso empenho no dia de hoje, diante do altar da Eucaristia, quando nos entregamos
em adoração ao Cristo de Deus que nos salvou. E digamos: Senhor, aqui estou para recomeçar a minha vida em espírito e verdade. Deus nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz.